Meus caros amigos, meus irmãos, minhas irmãs, salve Maria. 2000 anos de história, um longo caminho para conhecer Maria. E um caminho, como você está vendo, é belíssimo. Eu só estou podendo dar apenas algumas pinceladas de toda essa riqueza produzida pela Igreja, isto é, por seus filhos, sob a ação do Espírito Santo, ao longo de 2000 anos. Mas realmente é uma história que merece ser bem conhecida, porque se percebe cada vez mais que Maria realmente não é invenção humana. Homem e mulher alguma poderia ter a capacidade de criar tanta coisa bonita e inventar da sua própria imaginação. Maria é obra de Deus. O nosso trabalho, isso eu tenho dito várias vezes, desde o início do nosso curso, o trabalho da Igreja consiste em debruçar-se sobre Maria para conhecer o que Deus realizou nela. Como ela mesma cantou, o Senhor fez em mim maravilhas. Cabe-nos, pois, conhecer essas maravilhas, porque conhecendo-as, poderemos louvar aquele que as concebeu desde toda a eternidade. E o nosso caminho, nessa história de 2000 anos, chega ao Concílio Ecumênico Vaticano II, que realizou-se de 1962, dia 11 de outubro, a 1965, dia 8 de dezembro. Cada ano, ao longo desses anos, durante uns 2 meses, os bispos do mundo inteiro eram convidados a ir a Roma e estudar e refletir e aprovar documentos que haviam sido já discutidos, elaborados ao longo do ano por comissões, textos que eram enviados aos bispos e com uma participação realmente enriquecedora. E aí aconteceu um fato curioso no início do concílio que vale a pena refletir sobre ele. Os bispos estavam reunidos e surgiram dois grupos fortes. Um que, lembrado de tudo aquilo que tinha sido vivido pela Igreja nos anos anteriores, especialmente sob o pontificado de Pio XII, queria um documento sobre Maria, um texto mariano para enaltecer mais ainda as glórias de Maria. Havia, por outro lado, um grupo também forte que dizia, não, já se falou muito de Maria. Vamos agora tratar de outros assuntos urgentes do nosso tempo, porque a teologia mariana já foi bem desenvolvida. Havia também aqueles que diziam, não, devemos tratar de Nossa Senhora, mas dentro daquele tratado que já está previsto sobre a Igreja, que foi depois chamado de Lumen Gentium, luz dos povos, luz das nações. E a discussão gerou uma votação. Então a pergunta era, vamos fazer um tratado próprio ou vamos inserir o texto sobre Maria dentro do tratado sobre a Igreja? E aí veja a situação. 1074 votos, 1074 bispos diziam, vamos fazer um tratado próprio. 1114 falaram, não, vamos colocar Maria dentro da eclesiologia, do tratado sobre a Igreja, dentro daquele texto que hoje nós chamamos de Lumen Gentium. E por uma pequena diferença, mas que foi providencial. E o título deste capítulo 8º da Lumen Gentium já diz muito. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Quer dizer, a Igreja compreendeu que para falar de Nossa Senhora de forma correta e completa, precisa ver Maria dentro do mistério de Cristo, porque Maria só se entende dentro da vida de Cristo. Ela não tem um projeto isolado, nem o Pai tem sobre ela um projeto isolado, não.
o pai a pensou em vista de seu filho. E, por outro lado, dentro do mistério da igreja. Então, o que ressalta aos nossos olhos é o seguinte: lá no século V, em 431, quando os bispos se reuniram em Éfeso, uma cidade que hoje pertence à Turquia, e onde ainda há umas ruínas da igreja onde foi o concílio. Quando os bispos se reuniram lá, queriam responder a uma pergunta: quem é Jesus Cristo? E debruçando-se sobre Cristo, apareceu, intimamente ligada a Cristo, Maria, a sua mãe. E aí que também nasceu a doutrina sobre Maria, mas refletindo sobre Jesus Cristo. Eles estavam querendo uma resposta sobre, e a partir da pergunta, quem é Jesus Cristo? No século XX, por ocasião do Vaticano II, a pergunta é outra: quem é a igreja? Quem é a igreja? Veja, 20 séculos depois, a igreja se debruça sobre si mesma para se conhecer melhor dentro do plano de Deus. E dentro da igreja, descobre o lugar de Maria, a mãe de Jesus. Também o concílio não se reuniu para falar de Maria, mas a pergunta era: igreja, o que dizes de ti mesma? Então a reflexão sobre Maria foi uma consequência da reflexão que ela fez sobre Jesus Cristo. Em síntese, tanto em Éfeso como no Vaticano II, Maria não era a prioridade, não era a finalidade do concílio. Mas o que surgiu sobre ela nestes dois concílios mostra que realmente só se entende Maria ligada a Cristo, ligada à igreja. Se você deve estar lembrado, lá no início do meu curso, quando eu dizia que toda vez que se isolou Maria, até para enaltecê-la, se empobreceu o seu papel, a sua figura, o seu rosto, a sua missão. E toda vez que se olhou Maria dentro da cristologia ou dentro da eclesiologia, aí que toda a beleza do seu papel, da sua vida, da sua missão, é que apareceram e aparecem mais claramente para nós.